Abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 1. Essa manhã eu quero falar aqui sobre duas mamães. Lembramos muito da mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Uma mãe, um vaso usado por Deus para carregar em seu ventre o nosso Salvador. Mas também tem a mamãe Isabel, que carregou João Batista. Mas eu não quero focar nessa manhã nos seus filhos. Eu quero focar nas mamães, Maria e Isabel. E nesse texto, você que é mãe, com certeza será ricamente abençoada, porque você pode extrair preciosidades através desse comportamento que essas mães tiveram. E com certeza será um incentivo muito grande para você que é mãe, para você que almeja ser mãe, para você que deseja ser como essas mamães. Então que a palavra de Deus venha abençoar sua vida nessa manhã. Nós vamos orar ao Senhor. Pai santo, amado e querido Deus, obrigado, Senhor, por tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado por este dia, Senhor, onde nós estamos homenageando as mamães. Sabemos que para muitos é motivo de muita alegria, mas tem outros que não têm a sua mamãe por alguma razão, e o Senhor sabe. Mas de qualquer forma somos gratos, todos somos gratos, porque um dia o Senhor nos trouxe ao mundo através das nossas mães. Então nós devemos toda a nossa alegria a Ti. A honra seja dada ao Senhor. Então muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. E se estamos aqui foi porque um dia, não importando as características, mas um dia o Senhor nos trouxe aqui através das nossas mamães. Então somos gratos ao Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, por meio do testemunho de Isabel, por meio do testemunho de Maria, Senhor, mães nesta manhã possam ser abençoadas e fortalecidas em Teus caminhos, porque foram mulheres virtuosas, mulheres que dependeram do Senhor e mulheres que têm muito para nos ensinar. Então aplica a Tua palavra nos nossos corações. É o que eu te peço e oro no nome de Jesus. Amém. Lucas, o Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 39. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Todos têm? Então diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Temos aqui o exemplo de duas mães. Uma muito bem lembrada, que é a Maria. A outra nem tanto, que é a Isabel. Mas lendo esse texto, observando essas duas mamães, nós podemos ver que foram mamães virtuosas, que demonstraram características de mulheres virtuosas, pecadoras, mas virtuosas. Não tiramos aqui, não idolatramos e não colocamos uma santidade excessiva em nenhuma delas duas, porque assim como Maria, assim como Isabel, somos todos nós, e você que é mãe está aqui, não é nem melhor e nem inferior a essas duas mamães. E pode ser, e pode agir, como essas duas mamães agiram. Pode aprender muito com essas duas mamães. Temos duas mães aqui. Uma certa idade, uma idade avançada, que é o caso de Isabel. Estéril, não podia ter filhos, mas estava grávida, foi agraciada. E do outro lado temos uma jovem mãe,
jovem que alguns estudiosos arriscam dizer que tinha possivelmente 16 anos. Possivelmente. A Bíblia não fala isso. É o que alguns estudiosos, através de relatos históricos e outros suportes, eles encontraram aí essa ideia de que Maria possivelmente engravidou aos 16 anos. Mas temos aqui um contraste de experiências. Uma muito bem vivida, uma cheia de experiência para dar. E uma outra aprendendo a caminhar, aprendendo a ser mãe. Amados, o que é interessante é que essas duas mães, elas, mesmo tendo esse abismo de idades, são duas mães que podem ensinar muito às mamães que estão aqui presentes. E a nós também, nós homens, nós que somos pais. Brinquei até com o Arnaldo, disse que nós somos pães, né? Somos pai e mães ao mesmo tempo, porque também exercemos esse papel aí muito importante. Mas como é que é ser mãe? Alguém disse que ser mãe não tem explicação. Algumas mulheres dizem que depois que se tornaram mães, mudaram completamente a maneira de pensar, a maneira de agir. Mas você que está aqui hoje, você que é mãe, que Deus lhe deu essa experiência de mãe, como é ser mãe? Eu não sei como é ser mãe, mas você que é mãe, me diga aí como é ser mãe. Sublime. Me diga aí outra mamãe, como é ser mãe? Amor incondicional. Isso é tremendo, olha só. As características, sublime, amor incondicional. O que mais? Padecer no paraíso, é verdade. É verdade, minha esposa diz assim, ela almeja ter outro filho. Eu disse que Deus ainda não falou comigo, tem que falar com os dois. Aí ela sempre diz assim, ó, mas é interessante que você nem sofre tanto. Quem sofre mais é a mãe, porque carrega, tem que amamentar, tem que dar à luz. Mas nós sofremos um pouquinho, não é tanto como as mamães. Mas é verdade, padecer no paraíso. Bartira falou aí, renúncia. Renúncia. Doação. O que mais? Como é ser mãe? O que é ser mãe? É interessante que nós encontramos adjetivos, características sublimes. É algo inexplicável. Nenhum homem, e não foi dado isso ao homem, nenhum homem vai ter experiência que as mamães têm, ou tiveram. Não foi dado a nós. Podemos até imaginar algumas coisas, temos sentimentos também, mas nunca vamos chegar à ideia de que é sublime, de que é um amor incondicional, de que é renúncia, que é doação. E nós podemos aprender muito com essas características que estão acima de muita compreensão humana. O que é interessante é que nesse texto, no encontro dessas duas mulheres, às vésperas, diga-se de passagem, de serem mães, porque estavam grávidas. Nós podemos aprender muito com algumas características que elas demonstraram. Logo de cara, no versículo 39, estamos falando aqui, a Bíblia está apresentando uma jovem mãe grávida, que simplesmente, no versículo 39 diz, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi para onde? Para uma cidade que ficava numa região montanhosa. Amados, olha, quando a Bíblia descreve uma região, uma cidade, numa região montanhosa, pode imaginar aí que é montanha. Montanha. Quando você vai nos relatos históricos, quando você vai na enciclopédia, que você visualiza as imagens dessas regiões montanhosas, você até duvida que Maria, uma jovem mãe grávida, poderia ter escalado determinadas montanhas para uma visita. O que é que isso nos ensina? Que mãe é esforçada. Mãe, independente da situação, ela é esforçada. Ela não mede esforços. Ela faz o que for preciso em prol dela e do seu bebê, em prol dela e do seu filho. Você já viu que por mais que o filho ou a filha
Por mais que os filhos sejam rebeldes, por mais que os filhos sejam isso ou aquilo outro, a mãe vai ter sempre pelos seus filhos um amor incondicional. Porque ela se esforça para dar o melhor para os filhos. Ela não vai concordar, mas ela vai amar. Ela vai se esforçar para fazer o que for melhor para o seu filho. É por isso que alguém disse assim: eu dou minha vida pelos meus filhos. Dou minha vida, faço tudo pelos meus filhos. É válido, até certo ponto. Alguns maridos ficam enciumados com isso, porque lá na frente os filhos vão crescer e vão casar, vão partir a mil. As mulheres deveriam dar as vidas pelos seus maridos. Não é não? Não? Mas a mulher, ela não faz uma só carne com o marido, porque a Bíblia fala que os filhos eles vão deixar o lar. Mas é incrível, não tem como modificar essa ideia, esse esforço que é gasto em sempre dar o melhor para o filho. Porque é característica da mãe, mãe é assim. Mãe nasceu assim, mãe é esforçada. Mãe faz o que for preciso para o seu filho. Maria, ela foi até uma cidade, ela estava grávida, e essa cidade não era de fácil acesso, ficava numa região montanhosa, mostrando que mãe se esforça. Ela teve que se esforçar, ela queria uma visita, ela queria contar a boa nova, afinal de contas Maria era parente de Isabel, tinha um grau de parentesco com Isabel, e ela precisava, ela tinha que ir lá contar essa boa nova. Mas amados, mãe não é só esforçada. Mãe também, no versículo 40, nós encontramos algo interessante, que lemos e passamos despercebidos. Eu gosto desses detalhes e de aplicações que textos como esse nos trazem. Por exemplo, no versículo 40 diz que ela entrou na casa de Zacarias e fez o quê? Mostrando que Maria era uma mulher educada. Maria era uma mulher educada. Ela entra, ela saúda, mostrando que mãe é, além de ser e deve ser educada, mãe é educadora. Mãe tem que ser educadora. Temos problemas com várias mães, vários filhos, mas mãe que é mãe de verdade, além de ser esforçada, ela educa. E mais, educa no caminho que vale a pena. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho, e quando for velho, não se desviará dele. Mãe que é mãe, além de ser esforçada, ela se esforça por educar o seu filho. Ela vai sofrer, ela vai sentir na pele que talvez, em algum momento, todo o esforço não valeu a pena. Mas Deus diz que vale a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena o desprendimento para que o filho seja um filho educado. Vale o esforço. Maria mostra aqui, com essa atitude, que com certeza ela seria uma mãe educadora. Nós vemos nas Escrituras, podemos acompanhar, que Jesus teve uma ótima educação. Mesmo sendo o próprio Deus, mas ele também como criança era Deus. E ele fez parte de uma família de pais educados, pais esforçados, pais educadores. Sempre lembramos de coisas que nossas mães nos ensinam. Eu até hoje me lembro de muita coisa que minha mãe me ensinou. Respeito a minha mãe e aprendo muito ainda hoje com a minha mãe. Porque minha mãe foi uma educadora. Eu não falo educadora no sentido acadêmico. Falo educadora como mãe. Ela se esforçou para me dar uma boa educação. Educação doméstica. A educação que eu sempre ouvi, educação de berço, que nenhuma escola pode ensinar. Mãe que é mãe é educadora. É esforçada, é educadora. Agora eu tenho que dizer, mãe que é mãe de verdade, tem a coragem para assumir que é temente a Deus. Não basta ser mãe, parece até comercial. Não basta ser mãe, tem que temer
a Deus. Porque senão você vai ser esforçada, você vai ser educadora, mas se você não for temente a Deus, eu sinto lhe dizer, você terá problemas como mãe, seus filhos terão problemas também no futuro. Mãe que é mãe é temente a Deus. No versículo 41, lemos assim a palavra do Senhor. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do quê? Do Espírito Santo. Só de ouvir Maria saudando, Isabel estremeceu. Isabel sabia que não era qualquer mãe que estava ali. Isabel sabia que era uma mãe que era um instrumento nas mãos de Deus. E naquele momento de reconhecimento, Isabel estava testemunhando também o seu temor a Deus, porque ela foi possuída pelo Espírito Santo. Toda mulher, ela testemunha da mudança em seu coração, principalmente depois que tem um filho. É bonito, mas é mais importante que testemunhar o prazer, a sublimidade de ser mãe, é muito mais importante testemunhar que é uma mãe que teme a Deus. Porque o nome do Senhor é que tem que ser engrandecido. Amados, se isso não acontecer, e amadas mamães, se isso não acontecer, e eu falei do perigo, qual é o perigo de uma mãe que não é temente a Deus? Ela tira o foco de Deus e ela projeta esse foco de divindade no filho. É aí que mora o perigo. É tudo em função do filho. Ah, pastor, mas a mãe é esforçada? É. Mas lembre-se, uma mãe esforçada temente a Deus coloca quem em primeiro lugar? Deus. Eu vou fazer de tudo para o meu filho, mas sempre temendo a Deus. Porque uma mãe que não teme a Deus, ela projeta de uma forma involuntária, de uma forma inocente, mas pecaminosa. Escuta o que eu estou dizendo. Inocente, mas pecaminosa, coloca a divindade no filho. E o que é pior? Deus, Ele não tolera que a glória dEle e a honra dEle seja dividida com quem quer que seja. Isso é importante porque, amados, deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem muitas mães que sofrem muito e não sabem o porquê. A Bíblia é muito clara a esse respeito. A Deus pertence a honra, a glória e o poder, a Ele. Os filhos são presentes de Deus. Se Deus nos deu, Ele pode fazer o que quiser, mesmo nos tendo dado, porque é dele. E muitas mães não aceitam isso, têm dificuldade com isso. Aí colocam todo o esforço nos seus conhecimentos, toda a educação nos seus conhecimentos, e Deus fica um tanto de lado. É aí que mora o perigo. Elas pecam inocentemente, porque endeusam demais os seus filhos, mas vão responder por isso, não tem para onde correr. Alguém disse assim para mim, pastor, Deus ele pode punir alguém que não sabia que determinada prática era pecado? Pode. E deve, e faz. Você quer ver uma coisa interessante? Um cara rouba, um cara mata. Aí ele chega lá na frente, diante do juiz, ele está na corte, e ele diz, olha, mas eu não sabia que era crime. E aí o juiz diz assim, amigo, você vai responder de qualquer jeito, pelo crime que você cometeu. Mas eu não sabia, senhor juiz. Você vai responder a si mesmo. Ah, pastor, mas isso é na relação humana. Tudo bem, vamos simplificar a coisa. Vamos supor aí, uma criança de 3, 4 anos, Marcelinho, não sabe nadar. Não sabe, não tem noções de altura. Se eu botar Marcelinho lá em cima, ele vai se pendurar ali no mezanino, na galeria. Ele vai começar a olhar para baixo, como ele não tem noção de que é perigoso, ele pode, e se eu deixar ele sozinho lá em cima, ele vai cair. Só que quando ele cair dali de cima, porque ele não sabia que era perigoso, ele vai chegar aqui, ele vai quicar, e vai levantar e vai sair correndo. Não vai acontecer isso. Ele vai quebrar uma perna se não vier algo pior acontecer. Consequência de uma atitude inconsequente.
A gente poderia dizer assim, mas ele não sabia, Deus não poderia fazer com que ele quicasse ou miraculosamente andasse? Não, mesmo ele não sabendo, a consequência do pecado dele vai ser sobre ele. Por que eu quero mostrar isso? Porque estamos diante de duas mães tementes a Deus. Uma carregando o próprio Salvador no ventre e a outra carregando o precursor do Salvador, João Batista. Mas duas que se mostraram tementes ao Senhor. Mamãe, você que está aqui hoje, seu foco é Jesus, seu foco é Deus. Você tem que temer a Ele. Muitas mães vão sofrer, muitas mães vão padecer, mas tem que confiar em Jesus. Porque quando a mãe confia em Jesus, ela é revestida de todo o Espírito Santo. Então uma mãe, ela não só é esforçada, não só é educadora, ela é temente a Deus. E mãe que é temente a Deus, é natural que ela seja abençoadora. Olha que interessante, versículo 41. Não, versículo 42, perdão. Diz assim: e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Isso aqui é resultado, é testemunho de uma mulher que teme a Deus. Ela faz o quê? Ela abençoa. Hoje tem tantas pessoas, por questões de pecado, frustrações, que ao invés de abençoar, estão proferindo palavras de maldição. Seja por conta de algo revelado, por conta que se mostrou em alguns resultados. Você quer ver uma coisa? Usando o exemplo da Carol e do Diego. Eu me lembro que numa determinada fase da gestação, a Carol e o Diego pediram oração, porque foi constatada uma anomalia no tornozelo do bebê. Isso gera no pé. Isso gera uma certa preocupação e uma certa aflição para a mãe ouvir isso. Mas uma mãe e um pai que confiam em Deus e temem a Deus, descansam. Descansaram no Senhor, resultado veio depois, quando saiu, não era bem como eles falaram. Quantas mães recebem palavras de maldição? Ah, porque olha, de acordo com sua genealogia e a tendência, seu filho, cuidado, viu, meu irmão e minha irmã, orem muito, porque eu não sei, não tem esse negócio de maldição hereditária para transtornar a cabeça de uma mãe. Ao invés de abençoar com palavras abençoadoras, estão amaldiçoando, porque no passado tiveram frustrações. Eu acredito, espero que você não faça parte desse quadro. Mas se um dia você for tentada a isso por conta de uma frustração, em nome de Jesus, abençoe. Abençoe a outra que está grávida, abençoe a outra que teve um bebê, mesmo que o bebê venha com alguma deficiência, alguma coisa, mas abençoe. Porque a mãe, que é mãe mesmo, ela é abençoadora. Não importava a situação aqui, Isabel disse, olha, bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre. E que falem o que quiser, e como falaram de Jesus. Talvez a gente não tenha esse relato, mas uma jovem grávida, como essa mãe não deveria ter sido perseguida? Maria, como não deveria ter sido perseguida? José então, dizendo que foi um milagre, fico imaginando a chacota que aquele homem ouviu. As chacotas, palavras de maldição. O esforço de Maria a subir toda essa região montanhosa para encontrar com uma mulher já avançada em idade, uma mulher que Deus tinha abençoado porque era temente a Deus, era avançada de idade, mas era esposa de um sacerdote, diga-se de passagem, que também tinha suas limitações, foi um pecador também, mas ela sabia que poderia ouvir palavras abençoadoras dessa família abençoada. Você como mãe, ou você que não é mãe, sempre profira palavras de bênção, não de maldição, porque mãe que é mãe é abençoadora. E mais, versículo 43, diz assim: e de onde me provém que me venha visitar a mãe de quem? Do meu Senhor. Sabe o que é isso aqui? Mãe que é mãe tem respeito. Respeito.
Estamos falando de um bebê que estava na barriga de Maria. Mas não era qualquer bebê. Independente do seu tempo de vida, aquele bebê era senhor de Isabel. E ela o tratou acontece. Olha para cá, todo mundo para cá, todo mundo olhando para cá, todo mundo olhando para cá. Ninguém olha para trás. Fiquem atentos, viu? Nós informamos já ali que não pode ligar o celular, botamos aí, ó. Mas eu combinei com o pessoal que a gente vai tirar essas placas que nós colocamos aí, vamos colocar umas placas luminosas. Aí elas vão piscar, viu? Mas o que acontece? O respeito que a mãe tem. O respeito que a mulher temente tem, que o homem tem. Era um bebê que estava dentro da barriga? Era. Mas era o que dela? Senhor. Quantas pessoas hoje não têm respeito? Quantas mães não têm respeito? Quantas mulheres e homens não têm mais respeito? Perderam o respeito. Mas ela diz assim, olha, o que foi que te levou a vir a casa? Aquela que carrega o meu Senhor. Meu Senhor está aí dentro. Um bebezinho, mas era meu Senhor. Mãe que é mãe, ela mostra e ela se dá ao respeito. Claro que a consequência disso é ensinar o que aos seus filhos? Respeito. Respeito. Mãe que se respeita, ensina também o respeito aos seus filhos. Versículo 44, mãe também, olha só. Pois logo, versículo 44, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de quê? Mãe que é mãe é alegre. Independente de como é o seu filho, independente se é um filho, se veio 2, se veio 3, se não veio o menino que você tanto queria, se não veio a menina que você tanto queria, se não veio da forma como você queria, mãe que é mãe se alegra. E o filho no ventre sente isso. Não tem para onde correr. Eu poderia passar aqui horas com Dani contando aqui experiências da gravidez, que talvez vocês duvidem. Coisas impressionantes que aconteciam. Por conta de uma simples alegria. Por conta de um simples falar com a criança na barriga. E a resposta que a criança dava dentro da barriga. Chega, é forte. Mas mãe que é mãe, é alegre. Isabel, ela sentiu alegria quando ela recebeu Maria. A mãe, a mulher, quando ela é mãe, ela paga um preço muito alto. Mas só ela tem alegria que nenhuma outra mulher tem. E para finalizarmos, mãe que é mãe, versículo 45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Mãe que é mãe, vive das promessas do Senhor. Independente da situação, independente da condição. Mãe é esforçada, mãe é educadora, mãe é temente a Deus, mãe tem respeito, mãe é abençoadora, mãe é alegre, porque mãe que é mãe vive as promessas de Deus. Não importa o que falem, não importa se a situação atual dos seus filhos mostre o contrário. Mãe que é mãe vive das promessas de Deus. E não pode perder essa esperança, não pode perder essa promessa. Você que é mãe que está aqui hoje, talvez você tenha um problema com seu filho, que muitos já te iludiram dizendo que não pode ser mudado. Deus começou o processo de mudança na minha vida com 21 anos. Tem pessoas que Deus começa o processo de mudança com 30, 40, 50 anos. Eu dei o exemplo de Rosalvo ontem aqui no curso bíblico. Que Rosalvo, o irmão Rosalvo, que está na glória, ele aprendeu a ler a Bíblia, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Deus o converteu com 51 anos de idade. Há esperança. Porque mãe que é mãe vive das promessas de Deus. Vive da esperança de Deus. Mãe, você que está aqui hoje, não perca as esperanças no Senhor. Você, mulher, que talvez tenha tentado um filho
e não tem conseguido, se você nasceu para ser mãe, Deus vai lhe dar esse filho. Mas também se Deus não lhe deu essa capacidade de gerar um filho, e você diz eu nasci para ser mãe, você pode criar um filho. Mãe não é aquela que gera somente, mas é aquela que cria, que educa, que se esforça. A minha mãe foi adotada. Meus avós adotaram a minha mãe. E por incrível que pareça, o amor deles era muito maior, porque eles já não estão mais conosco, muito maior por minha mãe do que pelos próprios filhos de sangue. Então essa ideia de dizer que mãe é só aquela que gera, tem tantas mulheres, eu digo mulheres para não pecar, mas tantas mulheres que Deus deu a capacidade de gerar que fazem absurdos. Mas também tem um lado daquelas que não podem gerar e também fazem absurdos, culpam a Deus, lamentam, tiram o foco de Deus. Não perca as esperanças, foque no Senhor, busque ao Senhor, porque para toda mulher que confia no Senhor, nunca é tarde para ser mamãe. Santo e amado Deus, obrigado, Jesus. Obrigado porque acima de todo amor de mãe está o teu que é perfeito. E esse é o nosso foco. Como foi lido aqui pela nossa irmã Lúcia, como foi mencionado aqui Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, ou também não lembrar do filho do seu ventre? Meu Deus, para nós isso é quase que impossível, mas o Senhor declara no versículo que mesmo que essa viesse a se esquecer, o Senhor jamais se esqueceria de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa esperança, que todas essas características que foram apresentadas aqui, por essas duas mães, Senhor, uma carregando o precursor do Salvador e a outra como vaso precioso, carregando a nossa salvação no seu ventre, seu Filho Jesus, que nós, principalmente as mães que estão aqui nessa manhã, possam aprender muito com isso, Pai. Porque é muito fácil proferir da boca para fora que é mãe. Mas mãe que é mãe requer muito mais do que meras palavras. Muito obrigado por esse dia. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando todas as mamães que estiveram aqui. Que o Senhor venha abençoar mais e mais nossas famílias. Afinal, nós estamos aqui na Igreja Batista Esperança, celebrando o mês da família. Que nós possamos ter um momento com os nossos familiares, agora, num bom almoço. Que qualquer impedimento, qualquer amargura, que as pessoas que estão aqui possam aproveitar, ainda que seja um momento oportuno, que é o Dia das Mães, possam aproveitar essa oportunidade para se reconciliar com suas mães. Aqueles que não têm mais as mamães, que possam lembrar das mamães que tiveram, qualquer mágoa, qualquer rancor possa ser perdoado, mas que esse Dia das Mães seja um dia especial, porque o Senhor é especial. O nosso foco seja voltado para o Senhor. Por isso te agradecemos por tudo que foi feito aqui, Senhor, em homenagem às mães, mas com os olhos em Ti, porque a honra pertence ao Senhor. Então te agradecemos por essa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém.